Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, mais uma vez estamos aqui para ouvir, ó Senhor, a palavra da verdade, para ouvir a Tua palavra e sermos, ó Senhor Deus, instruídos e edificados por meio dela. Fala ao nosso coração, Senhor, que o Senhor esteja falando profundamente a nós e trazendo, Senhor, um ensinamento necessário para a nossa compreensão, em especial de como proceder, Senhor, no meio do povo de Deus. Que o Senhor esteja abrindo os nossos corações e as nossas mentes para percebermos o amor, a misericórdia, a justiça e a retidão do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, expresso nas Sagradas Escrituras. Fica conosco, Senhor Deus. Abre o nosso entendimento, nos dá capacidade, Senhor Deus, de ouvir, de entender, de pregar, de falar, ó Senhor, a Tua palavra com fidelidade e com interesse de coração. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Timóteo, capítulo 5. E na semana passada nós paramos no verso 7. Começamos ali do verso 3. E do verso 3 ao verso 8 nós temos aí, na realidade até o verso 16, o apóstolo Paulo vai falar sobre o tema das viúvas, né? Como nós vimos inicialmente, e você vai perceber que todo esse, praticamente capítulo 5, né, grande parte do capítulo 5, Paulo se dedica a instruir a igreja nesse sentido. E por mais que nós não tenhamos hoje, né, um grupo de viúvas na igreja, que trabalham na igreja, né, e que dedicam um serviço aos crentes e recebem por isso, nós temos aqui ensinamentos preciosos com relação à questão do sustento, do cuidado, né, pastoral e da igreja, aqueles que nós, quem no meio do povo de Deus deve e pode ser auxiliado financeiramente pela igreja, em que condições essas pessoas se encontram, e outros detalhes mais a respeito do serviço dos crentes para com o Senhor e para com os irmãos, uns com os outros. E nós vamos ver aqui outras coisas, porque quando ele fala sobre viúvas, ele vai falar sobre família, sobre o proceder das mulheres com relação o seu status na igreja, dentro da sua própria casa. Então nós temos aqui vários ensinamentos que vão nos tocar e vão falar da nossa realidade hoje, apesar de nós não termos aí um grupo de viúvas na igreja, mulheres, com as características que Paulo diz aqui, que exercem um serviço na igreja, que é um serviço relacionado ao socorro, né? E esse serviço estava muito atrelado ao auxílio também aos diáconos. Apesar de elas não serem diaconisas, né? Elas auxiliavam não só no serviço diaconal, mas como todo serviço na igreja, como nós já vimos quando falamos sobre mulheres, ali o serviço das mulheres crentes no meio do povo de Deus. Então eu vou ler do verso 3 até o verso 16, né? E aí nós vamos partir do verso 8, fazendo uma leve introdução, lembrando, né, os textos anteriores. Diz assim a palavra do Senhor: honra as viúvas verdadeiramente viúvas, mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e recompensar a seus progenitores, pois isso é aceitável diante de Deus. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espere em Deus e persevere em súplicas e oração noite e dia. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Prescreve, pois, essas coisas para que sejam irrepreensíveis. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Não seja inscrita senão viúva que contenha ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido, seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado a hospitalidade, lavado os pés dos santos, socorrido atribulados, se viu na prática zelosa de toda boa obra. Mas rejeita as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Além do mais, aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando o que não devem.
Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência, pois, com efeito, já algumas se desviaram seguindo a Satanás. Se alguma crente tem viúvas em sua família, socorra-as e não fique sobrecarregada a igreja, para que essa possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Bom, é claro aqui o que nós vimos anteriormente, que Paulo está falando da honra devida, e essa honra devida aqui estava relacionada ao sustento e ao cuidado com essas mulheres, viúvas, que não tinham sustento, que não tinham ninguém por si, né? E a igreja tinha a responsabilidade de auxiliá-las nas suas dificuldades. Mas não só isso, nós vimos também que elas exerciam uma atividade na igreja. Era um grupo de mulheres, viúvas, de uma certa idade, que se dedicavam ao socorro dos aflitos, auxílio, dos diáconos na igreja com relação aos doentes, ministravam às outras mulheres, e você percebe, a gente vai falar mais sobre essas características, que elas tinham essa função de serviço exclusivo na igreja, e por isso também recebiam um salário que servisse, que era suficiente para sustentar, suprir as suas necessidades, uma vez que essas mulheres não tinham ninguém por si. E aí o apóstolo Paulo fala de viúvas que não são verdadeiramente viúvas, ou seja, ele usa aí uma figura de linguagem, porque viúva significa desprovida, a ideia é essa. É como se ele estivesse dizendo aquela, porém, que é verdadeiramente viúva, ou seja, que é verdadeiramente desprovida, né? Honra as viúvas verdadeiramente desprovidas, a ideia era essa. Então ele faz distinção de mulheres na igreja com uma determinada idade, já idosas, né? Com uma determinada idade, hoje em dia nem tão idosas assim, né? Uma pessoa de 60 anos, mas que não tinham como se sustentar, que não tinham como se manter, e que se dedicavam ao serviço da igreja. E outras que eram mais novas, e que o texto está deixando claro aqui, que elas não tinham uma vida cristã muito aceitável, porque ele vai dizer aqui, que no verso 6, entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva está morta. Então parece que havia um grupo, certas viúvas na igreja, e até viúvas mais novas, que viviam de uma forma dissoluta, de uma forma indevida, e que faziam parte desse grupo. E que Paulo estava dizendo que isso seria prejudicial, que isso não seria correto. E aí aqui nós vemos um ponto bastante importante, a responsabilidade da família com relação às pessoas da sua casa, ou seja, aquelas pessoas que têm necessidades, e em especial mulheres desamparadas. Lá no verso 4 nós vemos isso: mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e recompensar os seus progenitores. Então Paulo está dizendo assim que essas mulheres que tinham família, que apesar de não terem maridos, mas tinham filhos, tinham netos, elas deveriam ser sustentadas pelos seus familiares. Eles deveriam honrá-las, ou seja, honrando o mandamento do Senhor, que é honrar pai e mãe, e sustentar essas mulheres que estavam desprovidas na igreja, e assim tirar a sobrecarga sobre a igreja, para a igreja pudesse direcionar os seus recursos para aquelas que realmente eram viúvas, ou seja, completamente desprovidas de qualquer sustento ou proteção nessa área. E aí ele evoca aqui, esse mandamento de uma forma implícita: aprendam a exercer piedade. Ele vai dizer que isso faz parte da piedade cristã, faz parte de um bom testemunho, faz parte de uma vida de santidade. Exercer piedade para com os nossos velhos, para com as pessoas da nossa família que estão em situação precária, faz parte do testemunho e da vida cristã, e é uma responsabilidade, em primeiro lugar, dos filhos, em segundo lugar, dos netos, em terceiro lugar, dos familiares, se nessa ordem não existirem os primeiros.
E aqui no verso 8, o apóstolo Paulo ele vai fechar essa primeira parte. Perceba que no verso 9 ele vai começar a dizer quem deve participar e em que condições deve participar e como devem ser essas mulheres que exercem esse serviço na igreja e que são remuneradas por isso. Como os presbíteros, como os diáconos, né? Nós vamos perceber aqui que no verso 17, o apóstolo Paulo vai dizer assim, devem ser considerados merecedores de dobrados honorários. Esses dobrados honorários é em relação às viúvas, em relação ao que elas recebiam. Então esses homens que se dedicavam ao serviço da igreja, eles deveriam receber dobrado. E a ideia é que essas mulheres recebiam o suficiente para terem uma vida agradável e que possa suprir todas as suas necessidades. E agora no verso 8, ele vai fechar, ele vai repetir aquilo que ele exorta no verso 4, quando diz: mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar. Recompensa geralmente é por alguma coisa que você faz, os seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Esses dias eu fiz uma brincadeira com a dona Eli, quando ela fez aniversário. Parabéns, obrigado pelo presente que a senhora me deu, que é a sua filha. Aí ela, minha filha não, minha filha e meus netos. Opa, peraí, calma. É verdade, né? São descendência nossa, né? E é fruto do nosso trabalho, do nosso labor e do nosso cuidado, né? O cuidado dos pais com os filhos necessariamente implica nos netos e na sua própria descendência. E aqui no verso 8 ele vai fechar de uma maneira assim bem firme, quando ele diz assim: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente os da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Olha que interessante, Paulo aqui diz que os que assim não procedem, né? Ou seja, dos que assim procedem, aqueles que não exercem piedade, exercem a responsabilidade, o cuidado para com os seus necessitados, aí no caso daquelas viúvas, mulheres que perderam seus maridos e agora estão desprovidas de sustento e de amparo. Os que assim não entram nessa brecha e assumem essa responsabilidade, ele diz que tem negado a fé. Deixa eu me organizar aqui. E por que ele diz isso? Porque isso faz parte da piedade cristã. Honra teu pai e tua mãe, para que te prolongue os seus dias sobre a terra. Por que Paulo diz isso? Não é só por causa do mandamento, mas porque não é possível haver reverência para com Deus quando uma pessoa se desvencilha de todo e qualquer sentimento de humanidade. E o cuidado para com as pessoas próximas, principalmente com os nossos progenitores, representa isso, demonstra isso, falta de humanidade. A fé que temos em Deus nos transforma em filhos de Deus e jamais permitiria que agíssemos em mínimo grau abaixo dos seres humanos. Eu citei na nossa última exposição que até os animais agem dessa forma com os seus progenitores. Tal desumanidade representa um franco desprezo por Deus e uma completa negação da fé. O que se afirmou lá no verso 4, aqui se afirma de forma mais inclusiva e com maior força. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar os seus progenitores, pois isso é aceitável diante de Deus. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente da sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Demonstra falta de amor, falta de consideração, falta de compaixão.
e misericórdia. Quando Paulo diz os seus, os da sua própria casa, Paulo está apontando para aqueles que são próximos, amigos e parentes mais chegados, como pais, mães, tios, tias, primos e primas. E o cuidado para com essas pessoas, ela é sustentada não somente pelo mandamento direto, honrar pai e mãe, mas pelo mandamento de uma forma geral, que a palavra de Deus diz que nós devemos amar uns aos outros. Abra João capítulo 13, verso 34. Diz assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Gálatas, capítulo 6, verso 2. Olha o que a palavra de Deus diz: levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Esses dois textos, eles são aplicáveis nessa situação, porque quando nós exercemos esse tipo de piedade para com as pessoas da nossa família, e em especial para com os nossos pais, e aí eu estou falando pais, avós, né, familiares próximos, nós estamos cumprindo o que o Senhor Jesus está dizendo na sua palavra, de levar as cargas uns dos outros, a lei do amor, que é a lei de Cristo, amar uns aos outros como Ele nos amou. E por isso, quem não age dessa forma tem negado a fé. E essa negação se demonstra não em palavras, mas em ação. E por que isso? Porque a falta de ação positiva e o pecado da omissão desmentem a sua profissão de fé. Olha o que Tito, capítulo 1, verso 6, vai nos dizer. Diz assim: no tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, mas o negam por suas obras. Nós vamos perceber que o conhecimento teológico simplesmente não é evidência de uma profissão de fé sadia, nem de uma vida santa, se esse conhecimento está destituído de uma vida que reflete esse conhecimento. E o livro de Provérbios, ele vai dizer isso o tempo todo. Você tem que ter essas coisas no coração para viver por meio delas. Mas não somente o livro de Provérbios, a Escritura está cheia de textos, de passagens que mostram que uma vida santa se caracteriza por um procedimento santo. Não por uma simples profissão de fé vazia. E quando falamos de uma profissão de fé vazia, é aquela que sai da nossa boca, mas que não representa a nossa vida. Abre Isaías 24, 29 e 13. Essa era uma das maiores queixas dos profetas, ou seja, do próprio Deus para com o seu povo. Isaías 29, 13. Olha o que a palavra de Deus diz. O Senhor disse: visto que esse povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Abra Mateus capítulo 15, verso 8 e 9. Olha o que diz: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram. Em vão, é fútil a adoração. Ela é inexistente. Ela não tem valor. Por quê? Porque as suas palavras não são seguidas
do comportamento que confirma aquela palavra. Abra Tiago, capítulo 2, verso 20 e 26. Diz assim: queres, pois, ficar certo, o homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Verso 26. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. O que a Escritura está nos dizendo? A Escritura está nos dizendo que não pode haver uma vida cristã saudável quando essa vida cristã, ou quando essa confissão de fé, ela não se manifesta por meio das nossas ações, por meio da nossa vida. Isso é falso. Uma pessoa que vive assim, ela está morta, é inoperante, porque é uma fé que não se manifesta em obras. É a fé, diz Tiago, dos demônios. Eles creem e tremem. Eles creem, eles têm fé em Deus. Eles conhecem a Deus, mas eles não vivem de conformidade com a palavra de Deus. E embora esse homem possa professar ser cristão, ele carece do mais precioso dos frutos que são produzidos na árvore de uma vida e conduta verdadeiramente cristãs. Ele carece de amor. E onde esse fruto está ausente, não pode haver uma boa árvore. E Paulo agrava a situação dizendo que os que se negam a exercer misericórdia e amor com os da própria casa é pior do que o descrente. Eu lembro de uma situação na minha vida, não minha, mas amigo. Na adolescência a gente tinha alguns amigos de vizinhos de rua e tal, e você vai crescendo, cada um vai tomando o seu caminho, e muitos caminhos não são muito bons. E um desses rapazes, que era meu colega de infância, começou a andar por um caminho errado, começou a se envolver com drogas, quando eu saí de casa, e eu digo que saí de casa, quando eu me casei, eu estava com 23, 22 anos de idade, encontrava com ele na rua às vezes e tal, aquela coisa toda. Ele tinha os seus pais, apesar dos pais dele serem separados e tal, era uma pessoa que tinha uma condição financeira boa, e aí você sai daquela realidade, deixa de ter contato, assim, pelo menos um contato visual e aquela coisa toda. Anos depois eu voltei aonde eu morava, em Bom Sucesso, 20, 30 anos depois, 20 anos depois, eu acho. Passei menos um pouco, um bom tempo longe do Rio de Janeiro, como alguns irmãos sabem. Aí vim para o Rio, depois de alguns anos eu resolvi passar ali na minha rua de infância, ver alguns colegas antigos, saber como estavam, aquela coisa toda. E eu fiquei sabendo que esse rapaz virou um mendigo, virou um pedinte de rua. E era uma pessoa que tinha uma situação financeira, os pais tinham uma situação financeira razoável, a família tinha uma situação financeira razoável. E nós tínhamos um amigo em comum, que ele era maranhense. Eu morava num lugar e em cima tinha uma família que tinha origem no Maranhão, e de vez em quando os sobrinhos, os primos vinham. Esse até ficou aqui permaneceu no Rio de Janeiro. E ele teve uma vida próspera, ele trabalhava numa grande empresa que era na Globo, e eu fiquei sabendo que uma vez ele estava passando a rua e viu esse meu amigo. Ele estava mendigando. Ele chegou, o nome dele é Jorge, o que está acontecendo com você e tal, e pá. Ele estava com uma perna, parece deficiente, com problema na perna. Ele pegou aquele rapaz, levou ao hospital, cuidou dele, o auxiliou, e ajudava no sustento daquele rapaz, ajudou no sustento dele por um bom tempo até ele se restabelecer. Quando eu fiquei sabendo disso, o nome desse rapaz era Edmundo. Ele não era um homem crente, não era um homem cristão.
mas ele agiu com misericórdia e dentro das suas condições. Paulo está dizendo aqui que aqueles que não têm cuidado com os seus, e principalmente com os da sua própria casa, é pior do que o descrente. Por quê? Porque o descrente, ele faz isso. O homem que não teme ao Senhor, um homem ímpio, ele tem esse tipo de procedimento, que é pela graça comum de Deus, mas ele age dessa forma com as pessoas que são mais próximas. E nós, como crentes, temos uma responsabilidade muito maior. A nossa situação se agrava quando nós negamos exercer misericórdia e amor com aqueles que são próximos. Somos considerados piores do que os incrédulos. E por quê? Porque o incrédulo, ele nunca ouviu o preceito específico que nós acabamos de ler aí. Novo mandamento vos dou, que eu vos ameis uns aos outros. Não tem isso no coração. O incrédulo ignora completamente o glorioso exemplo de Cristo de amor pelos seus, inclusive por sua mãe, no momento da sua crucificação. O Senhor Jesus estava recebendo sobre si os pecados de todos nós naquele momento. Era o peso de todos os pecados de toda a igreja de Cristo sobre ele. E ele se preocupa naquele momento, no momento que ele está salvando o mundo. A preocupação com a sua mãe. Ele chega para o seu discípulo amado e diz: cuide dela. Os incrédulos desconhecem isso, desconhecem a promessa do poder do Espírito que opera em nós, no coração do crente. E apesar de faltar todas essas coisas que foram citadas acima, eles ainda demonstram afeto por aqueles que pertencem ao seu círculo familiar. E aí inclui amigos próximos. Então, uma pessoa que deseja ser considerada cristã, mas que a despeito da clara luz e dos muitos privilégios que tem recebido, não cumpre seu dever religioso com respeito ao que Deus pôs dentro da esfera da sua especial responsabilidade, certamente é pior que um incrédulo. E.K. Simpson faz um comentarista do texto bíblico. Ele diz assim: uma profissão religiosa que está abaixo das normas conhecidas pelo mundo não é mais que uma fraude. Calvino, ele faz um comentário sobre isso. Ele diz assim: tal afirmação de Paulo é veraz por duas razões. Quanto mais uma pessoa progride no conhecimento de Deus, menos justificativas ela tem. Portanto, os que fecham seus olhos contra a meridiana luz divina são piores que os incrédulos. Em segundo lugar, esse é um tipo de obrigação que a própria natureza ensina, pois são, a saber, afeições naturais. E sobre as diretrizes da natureza, os incrédulos se inclinam a amar os seus. O que diremos daqueles que não se deixam comover por tais sentimentos? Não é verdade que ultrapassam até mesmo os ímpios em sua brutalidade? Os que agem assim mostram serem brutos, porque não têm compaixão das pessoas que lhes são próximas. Matthew Henry, quando comenta esse texto, ele faz uma aplicação mais geral do que o apóstolo Paulo fala nesse verso. Ele diz assim: se um homem ou mulher não sustentar seus pobres familiares que lhe pertencem, de fato negou a fé. O intento de Cristo era confirmar a lei de Moisés, e mais especificamente a lei do 5º mandamento, que diz: honrar teu pai e tua mãe. Assim, esses que desobedecem essa lei negam a fé, principalmente quando não provêem para suas esposas e filhos, que são parte deles mesmos. Se eles gastam o dinheiro com luxúria em vez de gastá-lo com sua família, negam a fé e são piores que os infiéis. Percebam aqui como ele expande essa realidade e como demonstra a natureza depravada do homem, que para nós hoje isso é tão, isso é uma coisinha tão pequena. Não é pequena para o Senhor. E aí ele continua: um dos motivos para que esse cuidado seja tomado é que aqueles que são ricos sustentem seus pobres familiares e não sobrecarreguem a igreja.
Olha o que diz no verso 16: se alguma crê que tem viúvas em sua família, socorra-as, e não fique sobrecarregado a igreja, para que esta possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. É interessante porque você vai ver aqui, por trás disso, a Escritura está falando que isso é uma obrigação da igreja, é uma responsabilidade da igreja. Nós perdemos essa noção dessas coisas. A nossa sociedade se tornou uma sociedade abastada demais, com muitas facilidades, e às vezes a gente não olha para as pessoas que estão ao nosso lado, e bem próximas, irmãos em Cristo, que estão passando necessidade, que precisam da nossa ajuda. E a igreja, ela tem que entrar nisso, não tem jeito, a igreja tem que entrar, é uma obrigação da igreja do Senhor. E eu falo igreja como instituição, mas eu falo igreja também como irmãos individualmente. A igreja precisa entender, como era lá na igreja primitiva, que essa é uma responsabilidade nossa. E conforme as nossas necessidades, nós temos a responsabilidade diante do Senhor de ajudar aqueles irmãos que precisam da nossa ajuda, que precisam do nosso auxílio, seja esse temporário ou não. E como nós vemos lá em Atos capítulo 2 e capítulo 4, não é um comunismo, longe e muito longe disso, mas é um desejo que nós devemos ter de auxiliar os nossos irmãos quando estes, que não têm condições por si mesmos de suster as suas necessidades, auxiliar os nossos irmãos quando eles passam por essas necessidades. E é interessante que a Escritura diz: quando for necessário. Quando for necessário. Esse é um princípio que deve ser aplicado em todos os casos de pessoas necessitadas na igreja, para que a igreja possa se dedicar àqueles que não têm ninguém por si. Olha o que Matthew Henry diz a respeito disso. Ele diz assim: uma caridade mal aplicada é um grande impedimento para a verdadeira caridade. Deve haver prudência na escolha dos desígnios de caridade, para que não seja desperdiçado com aqueles que não precisam dela. Assim haverá mais para aqueles que são os verdadeiros objetos da caridade. Quando olhamos para essa perspectiva da Escritura sobre os que necessitam de auxílio na igreja, vemos a mesma Escritura dizendo da obrigação que temos em auxiliar nossos parentes mais necessitados, se tivermos condições. E a Escritura é categórica em dizer que temos, em primeiro lugar, a responsabilidade de auxiliar os pobres que são mais próximos a nós, incluindo familiares, irmãos e amigos. Queridos, isso é sério na vida da igreja. E nós, muitas vezes, temos deixado de apresentar essa imagem, que é a imagem de Cristo, na nossa sociedade, porque deixamos de cumprir esses preceitos. Nós, como igreja, temos que ter olhos para isso. E eu estou falando igreja como instituição. Nós, como igreja, e aí individualmente, nós precisamos também ter olhos para esse tipo de coisa. Pessoas que temporariamente, ou por um tempo um pouco estendido, por causa de certas circunstâncias, que precisam do auxílio financeiro da igreja. E não seria só um auxílio financeiro. Às vezes você pode converter serviço, dinheiro em serviço. Quando esse irmão está, irmã no caso, padecendo de alguma coisa em casa e não tem como pagar, mas você como um profissional, poxa, eu entendo isso aí, eu vou fazer isso para você. Nós devemos ter esse olhar, principalmente com as pessoas mais próximas. E mais principalmente ainda, com os nossos pais. Hoje a nossa sociedade tem aquilo que é aposentadoria, naquele tempo não tinha isso.
Mas isso também não é desculpa. O envolvimento é importante. A nossa sociedade é uma sociedade muito complicada. Nós chegamos num nível de, vamos dizer assim, de afastamento, de individualidade muito grande. Às vezes não conseguimos perceber a necessidade que nós temos de exercer misericórdia na vida das outras pessoas. E a Escritura vai dizer que aqueles que exercem misericórdia são mais abençoados do que aqueles que necessitam dessa misericórdia. Quando a Escritura diz assim, que é melhor dar do que receber, ela está dizendo isso. A satisfação, a honra e o crédito diante do Senhor é tamanho para aqueles que exercem a misericórdia, que agem de conformidade com o nosso Deus. Hoje nós temos notícia, na semana passada eu fiz esse comentário, quando eu era adolescente, fui ao cinema, e eu gostava de muito ir ao cinema, e antes do cinema ali, Severiano Ribeiro, tinha aquelas pequenos curtas, às vezes pequenos documentários. Eu vi um documentário muito interessante de um asilo e de pessoas que eram jogadas, literalmente, eram esquecidas, pais, e aí eles falando, o meu filho me deixou aqui, nunca mais veio me ver, abandonaram os seus pais ali naquele lugar. E eu vou dizer para vocês, olha que é até bom, porque hoje existem pessoas que abandonam seus pais em lugares precários, sabendo que eles não podem se manter ou cuidar de si mesmos, e não assumem essa responsabilidade por egoísmo. A palavra de Deus diz que nós devemos levar as cargas. É uma carga. É uma carga você ter dentro de casa um senhor, uma senhora demente. Porque é isso que tem acontecido, doente, acamado, mas deve ser uma carga que nos dá prazer. Eu não sei se vocês já sentiram isso. Eu constantemente sinto isso quando você faz um trabalho bem difícil, mas que é a sua vocação, é o seu chamado, é a sua responsabilidade, e por mais difícil que você faça, você sente prazer. Por mais pesado e incômodo que seja, você sente prazer naquilo que você está fazendo. E é isso que nós vamos sentir. Não é fácil, realmente não é fácil. Às vezes abandonarmos certos comportamentos porque temos que cuidar dos nossos pais, de cuidar de um parente próximo que não tem ninguém por si, e vamos ter que movimentar toda a nossa vida, toda a nossa, para que possamos ajudar. Mas a Escritura ela é interessante quando ela fala sobre isso, porque ela exige de nós isso e nos dá condições de fazer isso. Porque se você não tem condições, quando as coisas são complicadas, e eu não estou falando de complicação, desculpas, eu estou falando de coisas quando você não tem como se sustentar, e aí você terá dificuldade de sustentar uma outra pessoa, mas mesmo assim você pode ajudar, mesmo assim você pode auxiliar, se a sua intenção no seu coração for obedecer a palavra de Deus. E não existe pessoa que mais mereça, mais seja merecedor, mais que não sejamos merecedores de nada da parte de Deus. Não existem pessoas que mais mereçam, que mais sejam merecedoras nesse mundo do nosso cuidado do que os nossos pais, do que os nossos avós, do que os nossos velhos. Eles são nossa responsabilidade. E nós precisamos ser lembrados disso. Precisamos ser lembrados de exercer misericórdia, de exercer piedade, porque o nosso coração é mesquinho.
até mesmo para aqueles com que nós amamos. E é isso, queridos. A palavra de Deus está dizendo que essa é uma responsabilidade primeira minha. E em segundo lugar, é uma responsabilidade da igreja. Que nós, aqui da igreja, e aí eu conclamo, que tenhamos essa perspectiva do cuidado, da proteção para com aqueles que são nossos progenitores, pois isso é aceitável diante de Deus e vai demonstrar a nossa fé por meio das nossas vidas. Eu iria continuar aí no verso 9, mas eu acho que se eu começar, eu vou ter que parar no meio. Então acho melhor nós pararmos aqui e para a próxima semana nós desenvolvemos do verso 9 até o verso 16, que aí o apóstolo Paulo vai traçar alguns aspectos interessantes, que já foram até de uma certa forma desenvolvidos de uma forma simples. Mas uma coisa que me chamou a atenção aqui, que eu vou repetir, eu já falei isso, mas eu vou repetir com maior propriedade, que a igreja não deve ajudar pessoas que não têm uma vida cristã íntegra comprovada. Crentes no meio da irmandade que dão um mau testemunho. Essas pessoas, elas não podem ser ajudadas pela igreja. Não é que a igreja não possa ajudá-las, mas que, além dessas pessoas não poderem exercer nenhum cargo ou função na igreja, porque não têm vida cristã, elas de forma alguma podem ser colocadas como prioridade em relação a pessoas que têm necessidade e que demonstram uma vida cristã. E nós vamos ver isso na próxima semana. E você veja aí, não só a justiça, a misericórdia, mas a retidão de Deus com relação a isso. Isso vai também nortear as nossas vidas em outros aspectos também. Muitos de nós, muitas vezes, estamos carregando pesos mortos, filhos, parentes, que vivem em dissolução, que vivem em pecado, e que estão sendo alimentados e estimulados a continuarem nessa situação, porque nós estamos ajudando e alimentando o seu vício, o seu pecado e os seus erros. A Escritura é contra esse tipo de coisa. É contra esse tipo de coisa. Isso será também um juízo maior sobre essas pessoas que vivem debaixo da ira de Deus e não um incentivo. Nós vamos ver isso na semana que vem. Vamos orar. Vamos abaixar as nossas cabeças e orar ao Senhor. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra e te pedimos, ó Senhor, que o Senhor esteja nos dando sabedoria. Da mesma forma que aquela situação era uma situação de uma certa forma nova ali na igreja de Éfeso, que Paulo estava trazendo ali um ensinamento para normatizar aquele comportamento, que já era um comportamento do Velho Testamento, cuidado com os órfãos, e em especial com as viúvas, que nós tenhamos, ó Senhor Deus, esses mesmos princípios, Pai, para aplicá-los na vida daqueles que estão necessitados e precisam da nossa ajuda no meio do povo de Deus hoje. E que a Tua palavra possa nortear esses caminhos e que possamos exercer a justiça, o juízo e a misericórdia de Deus na vida, Senhor Deus, dos nossos irmãos. Fica com o Teu povo, Pai. Nos dá a sabedoria que a Tua palavra, Senhor Deus, expõe. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.